As 5 Faces do Perdão, um livro de Rosando Klingel. Espero de haver pronunciado bem. Aliás, antecipadamente eu peço desculpas por todo qualquer eventual erro durante a minha leitura. Eu mesma li esse livro. Este livro nos traz a história de pessoas que passaram momentos difíceis, terríveis, traumáticos e que a um dado momento da vida tiveram que escolher entre encarar a própria dor e mudar ou continuar sofrendo. Como perdoar quem muito te feriu? Como perdoar pessoas que não mudam? Como perdoar a si mesmo? Como perdoar? Simplesmente perdoar? Como é que a gente perdoa? O que significa perdão? Como utilizar o poder do perdão para ressignificar a própria vida, para o crescimento e para a própria felicidade? São 5 histórias muito comoventes, muito profundas. Em várias partes durante a minha leitura eu me envolvi com o personagem e me comovi junto com eles. E você vai perceber isso durante a minha leitura. Bem, sem mais delongas, eu te convido a fazer essa viagem junto comigo nas faces mais profundas da dor e do perdão. Que você consiga retirar de cada uma dessas histórias um aprendizado e que esse aprendizado seja para você uma bússola que vá te conduzir no caminho da verdadeira felicidade. Um grande beijo no teu coração. As 5 Faces do Perdão, Rosando Klingel. Uma viagem rumo ao sentimento mais complexo e libertador da alma humana. Leitura por Valéria Lima. Se você quiser ser feliz por um instante, vingue-se. Mas se quiser ser feliz por toda a vida, apenas perdoe. Tertuliano. Por todos os séculos, onde quer que se encontrasse o homem, ele sempre estaria cercado de diferenças, tantas e tão avassaladoras que exigiriam dele, a cada instante, a capacidade de superar sua visão exclusivista do mundo, para contemplar no outro a alteridade que o constitui, pois somos o que somos, como resultado da diferença que nos instiga, que nos perturba e nos obriga cotidianamente à superação. É porque somos crianças e não adultos que queremos crescer e superar a ilusão de querer continuar a enxergar um mundo maniqueísta, preto e branco, de acreditar que só num lado da moeda está toda a jogada e toda a explicação do universo. Estamos aqui para ficarmos juntos, para estar todos e unos. Se sofrermos, e com certeza sofremos, é porque negamos em nós o outro, este ser que é tão essencial na construção de nós mesmos. Todas as religiões, todos os credos e muitas das filosofias que se construíram ao longo do nosso percurso humano convocam-nos à solidariedade, ao resgate, ao religare, sempre apontando como percurso para outro lado, para um mundo melhor, um céu, uma necessidade de fraternidade e de reencontro com Deus, por meio do coração do próximo. Há uma saudação oriental, Namastê, que nos diz: o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Nela encontra-se uma verdade universal. Todos os seres que foram criados por Deus são células de um mesmo corpo, gotas de um mesmo oceano, que se dimensionam e se engrandecem quando uno. Quantas vezes nos perguntamos por que o homem crê há tanto tempo em Deus, mas continua cruel, belicoso, destrutivo? Isso acontece porque o culto ao personalismo, que não inclui a necessidade de reencontro com o próximo, jamais nos recolocará diante do altar da divindade.
Deus nos solicita o exercício incessante da tolerância, da fraternidade. Convoca-nos a sermos para o outro, assim como o bom samaritano, nas palavras do Cristo, foi para o homem caído, ou seja, movido de íntima compaixão. Se não levantarmos o próximo, jamais sairemos do chão. Se não iluminarmos o caminho que nos cerca, jamais sairemos das trevas. Se nós não ajudarmos os viajores do universo, jamais subiremos um único degrau na escala da evolução que nos aguarda. Mas, se existem entraves profundos nesse reencontro com o outro, ele é ocasionado pela mágoa, pelo ressentimento e pelo ódio. E é aí que o perdão se coloca por imperativo para a liberdade do eu, aprisionado pelas paixões do ódio, que é fruto da imaturidade e da não aceitação da condição do outro e de suas diferenças e limites. Eu os convido a uma viagem. Nela faremos 5 paradas e adentraremos a vida de 5 personagens que nos possibilitarão penetrar em seus segredos mais íntimos, permitindo-nos conhecer as 5 faces do perdão e seu poder, como evento libertador de dores avassaladoras. Em cada uma dessas histórias encontraremos arquetipos das dores humanas, que podem e devem ser superadas pelo exercício da mais complexa e libertadora das emoções humanas, o perdão. Perdoando a pessoa mais difícil, você. Seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Freud. Nem nos piores pesadelos eu imaginei uma vida tão medíocre como essa. Pode acreditar. Foi assim que Marcos, um funcionário do escritório de contabilidade empresarial, começou seu bate-papo no cafezinho com seu colega de trabalho, Flávio. Eu tinha tudo para ser o cara hoje. Você me entende? E agora trabalho nessa porcaria de escritório que nem meu é. E todo dia tenho que dizer sim, senhor. Deseja algo? Assim como a vontade de mandar aquele idiota para o inferno, que é de onde ele nunca deveria ter saído. Esse João Alberto é a pessoa mais nojenta que eu já conheci em minha vida. Se eu soubesse que terminaria minha vida trabalhando para um crápula como esse, sei não. Deus sabe o que faz, ou melhor, será que sabe mesmo? Porque não foi essa vida que combinei com ele nas minhas orações. Não. Pedi outra coisa bem diferente. Estou já indo para o Procon processá-lo por propaganda enganosa. Com uma voz desdenhosa e um tom bastante sarcástico, Marcos começou a recitar Mateus 11:28. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em seguida, olhando para a janela do escritório em direção ao céu nublado de São Paulo, gritou: é isso que você chama de alívio? Trabalhar para um escroque feito João Alberto? Ainda irônico, continuou: ah, como eu poderia esquecer? Já tenho uma resposta para isso, claro. Amai os vossos inimigos. Está em Mateus, não é, Flávio? Sim, Marcos, Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Ah, o bom Flávio sabe tudo de cor, continuou ele com sarcasmo. Que bonitinho, o filho que toda mãe queria ter, honesto, obediente, bom moço. Não faz mal nem uma formiga e ainda tem uma cara de serenidade que me irrita. Você também é muito chato, sabia? Flávio, com cortesia e amabilidade que lhe era peculiar, respondeu serenamente: não, Marcos, eu não sou um chato. Na verdade, você não vai conseguir nem me irritar,
pois esse seu sarcasmo, ironia e ódio não são endereçados a mim. Por isso eu estou apenas ouvindo seu desabafo, como tenho feito ao longo desses anos em que trabalhamos juntos. Diante da politez do amigo, Marcos disse: tem razão, me desculpe. O alvo não é você, é esse crápula do João Alberto. Foi então que Flávio o surpreendeu. Não, amigo, esse ódio é contra você mesmo. Surpreso e meio irritado, Marcos questionou. Contra mim? Como assim? Sim, contra você, prosseguiu Flávio. Não é contra mim, nem contra João Alberto, nem mesmo contra Deus. Sua raiva é de você mesmo. Você está ficando maluco ou o quê? Você sempre ficou calado me escutando, pedindo paciência e resignação. E agora você resolve deixar de lado um rosário de flores, clichês, desses que as pessoas postam no Facebook e no Instagram, cheia de anjinhos. Vem me atacando e dizer que estou com raiva de mim mesmo. É isso que estou entendendo? É isso sim. Você combinou com Deus outra vida. Mas o que você fez para alcançá-la? Ficou só rezando? Ah, desculpa, esqueci, você não reza. Ei, irônico dessa sala sou eu, é? Que você? Cadê meu amigo Flávio? E colocando a mão na testa de Flávio, fechou os olhos, fingindo fervor religioso, disse em tom de brincadeira: sobe que esse corpo não te pertence! Quando abriu os olhos, Flávio estava olhando fixamente para ele, sem ter achado graça nenhuma. Então tirou a mão da testa do amigo e, olhando seriamente para ele, disse: vem cá, cadê aquele cara doce e compreensivo, sempre com uma frase pronta, uma citação bíblia e tal? Estou aqui, com toda a minha humanidade. Tenho que lhe dizer que de forma mais doce possível algumas coisas. Primeiro, gostaria de dizer que você apenas quis uma vida melhor que essa, mas nada fez para alcançá-la. Então, não culpe os outros nem Deus pelo que você não alcançou. Ah, quanto ao nosso chefe, João Alberto, certamente concordo com você. Não é uma pessoa de bem. Pessoa de bem? Lá vem você com esse tom politicamente correto. Esse cara é um escroque mesmo. Não consigo nem dizer o que acho dele. Tenho um nojo desse safado. Com um gesto de técnico pedindo tempo, Flávio continuou: deixa eu falar, homem. Repetindo: primeiro, João Alberto certamente não é uma pessoa do bem, mas é o nosso chefe porque estudou mais e é mais classificado. É competente, não vamos negar, então deixe de ser invejoso. Segundo, Deus não faz a nossa parte, é a dele, entendeu? Quer mais da vida? Então invista mais e pare de reclamar feito um menino mimado que não passou de ano e ainda tem a ousadia de reclamar por não ter ganhado o smartphone que pediu, ok? Terceiro, você quer a vida pessoal de João Alberto? Uma esposa que o trai? Um filho viciado em drogas e tudo mais, hein? Seu problema é que você só enxerga o que não tem. E isso é ridículo. Se você ampliasse um pouquinho só a visão do mundo, veria as coisas maravilhosas que já tem na vida e não ficaria achando que a infelicidade do mundo é ser o diretor-geral num escritório de contabilidade. Cara, isso aqui é só o lugar onde trabalhamos, cumprimos um papel e levamos para a nossa família o suficiente para vivermos dignamente. É lá que tudo faz sentido. Abra seu coração e veja a vida que você tem, cara. Deixa eu ver se eu entendi, disse Marcos, olhando fixamente para Flávio, com a voz pausada e não menos irônica. A vida de infeliz que eu tenho hoje é culpa minha. Isso tudo porque eu fechei um contrato com Deus sem olhar direito. E ele, naquela cláusula bem escondidinha com letrinha de receita de Rivotril, me fez assinar um acordo no qual eu, livre e espontaneamente, determinei que no futuro iria trabalhar numa droga de empresa e tendo por chefe o infeliz de João Alberto. É isso mesmo? Você tá ficando maluco ou o quê? Concluiu num tom áspero. Bem, eu disse o que penso, mas você distorce minhas palavras do modo que lhe convém. Afinal, a gente escuta o que quer e o que pode escutar. Pelo jeito, você não tem
ainda capacidade de escutar a verdade. Então, continue acreditando em sua tese de vítima, que, aliás, você sustenta a... Olhou para cima, como quem tenta recuperar a memória, e com a mão no queixo, Flávio continuou. Deixa-me ver. Há no mínimo uns 15 anos. Desde então sua vida é sua droga, como diz você, por causa de João Alberto. E o que você fez em todos esses anos para mudar tudo isso? Nada. Apenas reclama de uma realidade que você não tenta mudar. Enquanto isso, tem uma família linda que pelo jeito você nem lembra, pois nunca vim aqui à Copa para tomar café com você para ouvir como está sendo o crescimento de suas filhas, as palavras novas que elas aprendiam enquanto cresciam, os últimos passos que davam, enfim, todo o universo de criança que vai se desenrolando à nossa frente e nos encanta. Hoje, Beatriz já é uma adolescente e você pouco fala da sua família, cara. Para não ser injusto, acho que você falou por uns 30 segundos de cada uma das coisas, mas todo o resto do cafezinho é dedicado a ele. E fazendo uma voz de apresentador de programa de auditório, disse: Senhoras e senhores, com vocês, ele, o homem que Deus mandou especialmente para tornar a vida de Marcos uma droga e que todos os dias ocupa o ibope da vida de Marcos. Aplausos para ele, João Alberto! Em seguida, Flávio aplaudia e olhava com um sorriso irônico para Marcos e incluiu dizendo: Amigo, levar todos os dias esse cara em sua mente para sua casa é uma escolha sua, não da vida. Sua vida não se resume a isso. E se essa realidade lhe faz tão infeliz, deixa de ser criança, para de reclamar e corra atrás de algo melhor. Marcos ainda estava chocado com aquele Flávio, que ele não conhecia até então. Sempre confundiu a gentileza do amigo com fraqueza e omissão. Estava ainda digerindo, portanto, o que acabara de ouvir, quando voltou à sua ideia fixa de que era infeliz. Voltou a ruminar seus pensamentos de infelicidade, lembrando um trecho de uma música de Gonçaguinha. São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. Mas, apesar da sua rejeição às palavras de Flávio, intimamente, aquilo tinha mexido com ele. De tudo que tinha dito, uma frase estava ecoando dentro dele insistentemente. Você tem raiva de você. Antes de terminar o expediente, Marco estava triste, pois já não conseguia suportar aquela realidade. Não. Definitivamente, ele não era nem de longe aquilo que ele havia planejado para si mesmo. Ele podia ser mais, ter mais, ser mais respeitado, cortejado, solicitado. No entanto, era apenas o Marcos do setor de contabilidade. Tão somente isso, o que era pouco do muito que ele havia planejado para si mesmo. Naquele fim de tarde e início de noite, Marcos mais uma vez estava indo para casa. Desligou seu computador, pegou sua pasta, apagou as luzes, fechou o escritório e seguiu pelo corredor até o elevador, feito um zumbi. Quando a porta se abriu, ele olhou rapidamente para todos os que estavam dentro do elevador, enquanto todos olhavam para ele. Nesse momento sentiu-se como se todos ali fossem as testemunhas do seu fracasso. Ele estava tão triste naquele dia que só conseguiu ver no rosto daquelas pessoas um bando de frustrados, cansados de ser somente aquilo que estava escrito nos crachás, que ainda portavam no pescoço: fulano do setor tal, cicrana da empresa tal, beltrano da recepção. Era como se todos fossem formiguinhas, cujas identidades estavam apenas nas funções que, aliás, para ele era insignificante. Aquelas pessoas eram somente o que faziam e nada mais que isso. Era assim que se via naquele fim de dia. De repente, ele se lembrou de quando se formou em economia.
Quantos planos! E ele tinha vários. O mundo estava apenas o esperando acontecer. Ser o tal, ser o cara. Agora quero ver quem me segura, pensava ele à época. Faria um curso para o Banco Central e depois de uma carreira brilhante no órgão, pedirei demissão e abrirei minha consultoria financeira. Com o tempo serei matéria da revista Exame, Época Negócios, do jornal Valor Econômico. Vez por outra vou ser entrevistado pelos telejornais para optar sobre a última ata do Copom, Comitê de Políticas Monetárias, ou sobre o impacto da oscilação do dólar na economia. Quem sabe até serei colunista de economia de um grande jornal do país. O próximo Alexandre Schwartzman do pedaço. Lembrou-se do porre que tomou com os amigos para comemorar o início de uma vida de vitórias. Seus olhos brilhavam vislumbrando o futuro. O carro incrível que teria, uma casa de revista, viagens pelo mundo, respeito dos amigos, admiração dos familiares e a inveja dos que não conseguiram chegar até onde ele chegaria. Era como se antevisse um pódio em sua frente e ele subia até o topo. De repente, o elevador chegou ao térreo. A porta abriu, as formiguinhas saíram e ele acordou de suas lembranças, dizendo para si mesmo: é no térreo o meu lugar, não adianta esperar outras coisas. Foi até o estacionamento, entrou no carro e saiu pelo mesmo caminho de sempre. Ele estava triste consigo mesmo. Sobre ele, naquele dia especial, pesava um fardo imenso. Tudo era a constatação da incompetência. Seu carro popular, basicão, sua camisa do Brás, sem marca, sem corte, seu relógio Falsier, da Galeria Pagé. Tudo em mim é uma farsa, pensou com os olhos fixos no trânsito lento do fim de tarde chuvoso de São Paulo. Sentia-se derrotado. Achava que sempre tinha feito as escolhas erradas. Eu sou um completo idiota. Isso é o que eu sou, pensou. Como pude ser tão imbecil, tão estúpido? Todos os adjetivos negativos pareciam pouco para defini-lo, ou para dar nome à sua sensação de decepção consigo mesmo. Ele se deu conta naquele instante que já fazia tempo que essa sensação de insatisfação tomava conta dele. Era assim que se via, um derrotado por opção, escolha e incompetência. Os planos de subir na vida eram muitos. O que faria quando chegasse lá? Ele sabia de cor como se vestir, que restaurantes frequentar, que amigos ter, que livros ler, até os gestos dos vencedores. Enfim, tinha tudo em sua mente. Cometeu apenas um erro. Não se preparou para uma vida simples e por isso não soube se comportar como um cidadão comum, cujos gestos, amigos e roupas não podiam ser previstos de forma tão meticulosa. Uma vida simples, sem a pauta das etiquetas. Ele tinha se preparado para voltar para sua casa nos jardins, decorada com poltronas Philippe Starck, relaxar após um dia de trabalho no seu escritório luxuoso na Marginal Pinheiros, fazendo happy hour com seus amigos, para depois encontrar seu pessoal na academia. Terminar a noite em casa com sua bela esposa e filhas. Bem, pelo menos a bela esposa e filhas era verdade, mas não. Essa conquista ele não computava em sua mente, que só via fracasso. Isso é que é vida, isso é que é ser gente, continuou em sua viagem mental. Era como se os vencedores vivessem num mundo cheio de glamour e as pessoas simples num caos desfortunado, sujo e barulhento da periferia. Marcos não se perdoava. O que ele era estava muito, muito distante do que almejava ser. Ele se odiava por ser Marcos, do setor de contabilidade. Odiava-se por ser ele mesmo e não o sonho. Odiava a realidade, porque era distante demais da fantasia.
Mas o pior de tudo isso é que Marcos não era o único que se sentia assim. Pode parecer para alguns que sucesso ou insucesso seja fruto do azar ou de mistérios imponderáveis. Mas a verdade é que as pessoas que não alcançam sucesso em suas vidas acreditam ingenuamente que as conquistas ocorram sem qualquer falha, sem qualquer culpa e sem qualquer erro. A realidade, no entanto, é que a história de todas as pessoas que alcançaram sucesso em algum setor da vida é cheia de erros e tropeços e, finalmente, após suportarem os reveses e corrigirem os erros, é que elas vencem. Para desenvolver tal competência emocional de suportar as frustrações, elas assumem as culpas, mas não se fixam nas culpas. Trocam esse sentimento pela responsabilidade, evitando assim os mesmos passos da próxima vez. Essa responsabilidade diante dos erros não é, no entanto, a atitude de grande parte das pessoas. Comumente, elas olham para todos que de algum modo elas acreditam que foram responsáveis pelo seu insucesso e imediatamente começam a culpar essas pessoas. E quando não conseguem encontrar um bode expiatório para os seus erros, elas não desistem de se eximir da sua responsabilidade. Então optam pela clássica da fuga, culpar os pais, as circunstâncias, até mesmo o destino. Inacreditavelmente, existem pessoas que chegam mesmo ao ponto de institucionalizar o ato de culpar os outros. E não é difícil reconhecer alguém assim, pois elas costumam ter uma lista enorme de desculpas, um grande número de pessoas que acusam por seus próprios fracassos. Ironicamente, o maior fracasso dessas pessoas vem do fato de nunca assumirem seus próprios fracassos. Mas ser assim não é um estado imutável, contra o qual não podemos lutar por modificar. Afinal, nossas vidas são sempre invariavelmente uma resposta direta à maneira como tratamos a nós mesmos. E quando nos respeitamos ou não, somos ou não tolerantes conosco e o quanto nos socorremos diante dos erros e não nos acuamos. Absolutamente tudo que temos em nossas vidas é uma manifestação de como nós nos tratamos, não como resultado da forma como alguém nos tratou, do mal que nos fizeram. O que isso quer dizer? Somos a forma como reagimos à dor e aos traumas, e não vítimas irrecuperáveis das ações externas. Acreditar que somos vítimas pode até ser confortável, mas não leva a lugar nenhum. Essa verdade é de tal modo irrefutável que, independentemente de quanto culpamos os outros, isso não mudará absolutamente nada em nossas vidas. É preciso ressignificar a importância dos outros e do passado e internalizar a responsabilidade por nossas escolhas e resultados, o que representa uma nova maneira de pensar e agir sobre a própria vida, atitude sem a qual nunca mudaremos. É preciso abandonar uma visão fatalística do mundo segundo o qual nossos traumas psicológicos infantis moldam nosso comportamento e emoções para o resto da vida, visto que acreditar nisso revela uma atitude altamente determinista para a condição humana. É como se nossas ações no dia a dia como adultos não tivessem força alguma de reverter e ressignificar o passado. E fôssemos vítimas inconscientes, presas num círculo vicioso no qual nossa criança interior sempre vence e faz cair o adulto que somos, quase como uma predestinação. Esse discurso equivocado sobre traumas e seus impactos na vida adulta termina por incentivar as pessoas a se verem apenas como vítimas da vida familiar e não como agentes que determinam suas próprias vidas.
Essa espécie de renúncia à autodeterminação nos leva a abrir mão absurdamente da condição de ser um humano adulto, com suas características de autonomia moral, maturidade emocional e responsabilidade pessoal. Mas como essas crenças limitantes são construídas, muitos de nós, ao longo de nossas vidas, projetamos no futuro, em algum lugar quimérico, um outro de nós mesmos, um clone. Esse sim, feliz e vitorioso, orgulhoso de ser quem é. Os anos vão passando e quanto mais avançamos, mais esse clone se distancia e nunca o alcançamos. Um dia, olhamos para nós mesmos e nos estranhamos, pois só tínhamos olhos para esse eu mesmo do futuro, esse clone dos desejos inatingíveis. É exatamente quando constatamos essa possibilidade de sermos o sonho que nos culpamos pesadamente, simplesmente por sermos quem somos. Como é que pode? Que incompetência minha de ser eu mesmo! Algumas teorias psicológicas afirmam que todos nós temos um eu real, o que somos agora, e um eu ideal, aquele que gostaríamos de ser. Existe uma distância natural entre esse eu real e o eu ideal, sendo a infelicidade o sentimento de incapacidade de transformar o eu real no ideal, ou ao menos de ter uma proximidade maior entre eles. Nada mais natural que tenhamos um alvo, uma meta. O problema é quando essa meta se torna inalcançável. Além disso, existem pessoas que têm expectativas ao nosso respeito, sempre altas. O complicado é quando achamos que temos que cumpri-las uma por uma, acreditando nas metas que os outros estabelecem para nós e que eles mesmos não alcançam. Às vezes são nossos pais que tentam, através de nós, uma compensação de suas frustrações pessoais. Às vezes nossos amigos esperam que a gente abra o caminho. Enfim, não faltam expectativas e espectadores. O problema é que quando não cumprimos o script, achamos que falhamos. É claro que não podemos prescindir da opinião dos outros e seguirmos apenas os nossos planos, como se vivêssemos sozinhos. Somos, sim, em grande medida, o resultado da expectativa dos outros. Somos gregários por natureza e, por isso, os outros também fazem parte dos nossos planos. O poeta Fernando Pessoa, ao falar de si mesmo, afirmou: eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. Somos o intermédio dessas duas forças, nós e os outros. Mas o que deve ser repensado em nossas vidas é até onde vai essa interferência alheia em nosso projeto pessoal. Até onde ele é salutar ou prejudicial. Muitas vezes as pessoas simplesmente não acreditam em você e ao se deixar levar por isso, você já estará derrotado. Outras vezes esperam muito e quando você não alcança a meta, sente-se incapaz. Devemos repensar também as metas que estabelecemos para nós mesmos. Até porque, como já disse o famoso psiquiatra francês Philippe Pinel, sonhamos para realizar desejos, mas precisamos acordar para realizar sonhos. Acordar significa, entre outras coisas, ser realistas, ter os pés no chão, uma vez que só podemos ser algo mais do que somos se primeiro aceitamos quem somos. Se ser você é motivo de uma total decepção, fica difícil traçar planos de mudança. Afinal, alguém já decepcionante assim não teria força nenhuma para mudar a si mesmo, pois se tivesse, já o teria feito. Voltemos ao eu ideal e ao eu real e nos perguntemos: estou próximo do meu ideal? Quem estabeleceu esse ideal? Fui eu mesmo? Até que ponto meus sonhos são meus?
Hoje confundimos nossos desejos com nossas reais necessidades. Nem tudo o que queremos é o que precisamos, mas o que nos faz acreditar que para sermos felizes conosco mesmo, precisamos realizar todos os nossos desejos? Como se não bastasse as grandes expectativas que nós e os outros criamos no mundo atual, outra força muito mais poderosa e exigente se somou às demais para nos impor o cumprimento dos muitos papéis, por vezes inconciliáveis. Essa força é a mídia. Lembre-se da propaganda: não basta ser pai, tem que participar. A mídia dita nossos papéis de pai, ou seja, nossa vida reduzida a um slogan. E as famílias têm que demonstrar a felicidade de um comercial de margarina. O problema é que nossa humanidade limitada não é suficiente para agradar nem a nós nem aos outros. São muitas as exigências sobre nós. Temos que ser bons pais e mães, prover por excelência de todos os desejos de nossos filhos, desde o último modelo de celular, aquele tênis que, de tão caro, parece até que vem com direção hidráulica e airbag. Temos que ser compreensivos e tolerantes com nossos filhos, sabendo ouvi-los e tendo sempre a resposta às suas inquietações, muitas das quais são também as nossas. Temos de passar para eles uma autoconfiança que muitas vezes nem temos. Ouvir suas confissões sexuais que nos deixam em pânico e fazer de conta que está tudo bem. Enfim, participar. E temos que ser, não se esqueça, bons amantes. Mesmo com toda a carga de estresse que ronda nossas vidas, temos que ter a competência de levar a nossa parceira ou parceiro à loucura, subir no teto, atingir o ponto G, H, I, J, enfim, um alfabeto de pontos orgásticos. Mas não para por aí. Temos que ser um sucesso profissional, subir a qualquer preço, ter todos os MBAs possíveis, inclusive MBA em gestão de negócios, realizados nas conversas fortuitas nos estacionamentos da empresa. Possuir vários cartões de crédito com um limite alto, cheque mais que especiais, carrões importados, mesmo que financiados em vários meses. Precisamos diferenciar-nos, usar aquela roupa de marca que todos os nossos amigos usam, ficar assim iguais a eles, nos destacando da plebe que frequenta a rua 25 de março. Ir ao clube, não para relaxar, mas sim para, mais uma vez, passar recibo de nosso status. Jogar tênis, squash, golfe, afinal é chique. De preferência, usar a camisa oficial do Roger Federer ou o boné da Tiger Woods. E não se esqueça, temos que ser bons cristãos. Como? Até porque para atingir muitos dos itens anteriores, como sucesso profissional a qualquer preço, temos que abrir mão de muitos, quanto não de todos os preceitos cristãos. Mas o importante é parecer ser. Entrar nas igrejas e templos chamando a todos de irmãos, aderir às religiões, sem converter nossas atitudes num plano ético transcendente. Agora, voltemos à mídia. Já parou para observar? Para a televisão, nosso corpo é uma massinha de modelar, que podemos e devemos nos transformar como servos, gostosos, osas e felizes. As exigências são inúmeras, mas as promessas de solução também. Você já viu aquelas propagandas demoradas daqueles produtos que lhe transformam do dia para a noite? E os depoimentos? Minha vida era triste. Eu não saía com vergonha de mim mesma. Ir para o clube era uma tortura, pois não conseguia trocar a roupa na frente das minhas amigas. Quando eu me olhava no espelho, eu ficava triste. Mas quando eu passei a usar o body bobagem,
Minha vida mudou. Minha autoestima voltou e agora eu saio. Até minha vida sexual melhorou. Não tenho mais vergonha de mim. Veja o quanto um simples bode bobagem pode fazer por nós. Recuperar a autoestima até melhorar a vida sexual. Afinal, não é feitiçaria, é tecnologia. E essa busca pelo corpo ideal é escravizante. Pesquisas feitas nos Estados Unidos revelam que uma mulher começa a desenvolver alguns sintomas depressivos ao folhear, após cerca de 18 minutos, uma revista de moda numa sala de espera de um consultório. Afinal, as revistas de moda são a revista do eu não tenho. Eu não tenho essa boca, não tenho essa barriga, não tenho essas pernas, nem esses cabelos, não moro numa casa assim, não passo minhas férias numa ilha ou num resort desses. E para terminar de destruir a autoestima de qualquer mulher, a constatação mais cruel: eu não tenho um marido ou um namorado desses. Enfim, é a revista da constatação da sua incompetência de não ser e não ter nada daquilo. Mas quem foi que disse que temos que ser aquilo que a mídia impõe por modelo de felicidade? Perceberam? Nossos desejos não são nossos e mesmo assim queremos alcançá-los a ponto de nos sentirmos infelizes, mesmo quando temos motivos claros para sermos felizes. Apesar de todas essas exigências do mundo sobre nós, não podemos ficar paranoicos, achando que são exigências descabidas. No fim das contas, eu até acho que o mundo exige pouco de nós. Na verdade, se formos observar, a vida exige de nós apenas 5 coisas. Seja um rico como Bill Gates, o criador da Microsoft, ou como J.K. Rowling, escritora britânica, autora de 7 livros da famosa e premiada série Harry Potter. Inteligente como Albert Einstein, ou Marie Curie, cientista polonesa, que foi a primeira pessoa a ser laureada 2 vezes com o Prêmio Nobel de Física. Bonito feito Brad Pitt, ou bonito igual a Angelina Jolie. Poderoso como presidente dos Estados Unidos, finalmente bom como Mahatma Gandhi ou Madre Teresa de Calcutá. Está vendo? É pouco. Assim dá para entender por que Marcos não se perdoava. Porque ele não chegou a ser 10% disso tudo. Marcos era do setor de contabilidade. Um pai de família igual a muitos outros. Um marido que levava pão para casa, almoçava com toda a família no final de semana, seguindo o rito programado feito no computador que segue uma rotina. No caminho até sua casa, ele passou em frente à USP e lembrou do primeiro dia de aula e de seu colega de classe Flávio, com o qual tinha tido uma conversa áspera e pensou: ele deve estar certo. Nunca fiz nada para mudar. Poxa vida, 15 anos falando do mesmo cara, como eu sou estúpido. Como seria bom se a partir dessas reflexões Marcos acordasse. Mas nossa realidade íntima não muda tão rápido. Ele e sua mente elaboram uma saída, criando um novo ciclo de fuga, evitando assim a real solução dos problemas da sua vida. Como é comum nas mentes infantis, ele encontra um culpado, ou melhor, uma culpada para a sua vidinha medíocre, com o objetivo inconsciente de aliviar sua responsabilidade por seu suposto fracasso. Marcos inicia um novo ciclo de fuga e começou a ruminar no seu íntimo. A culpa foi toda dela. Agora eu entendi. Eu tinha tudo para dar certo. Era jovem, cheio de possibilidades, com todo um futuro pela frente. E lá veio essa bomba. Eu estou grávida. Lembrou quando sua namorada de faculdade, então sua esposa, falou da gravidez. Continuou sua ruminação interior. Que droga! Mas a gente tinha começado a namorar e veio a bomba. Gravidez.
Desde então comecei a pagar contas e mais contas. Não tinha como dar certo. Eu deveria ter feito o que a maioria dos caras fazem, tirar o time de campo, ou ele pensou que deveria ter sugerido o aborto, mas lembrou o quanto amava a filha e rapidamente reprimiu esse pensamento. Mas continuou em sua tese de que sua esposa, na verdade, era responsável pelo início de todo o seu fracasso. E assim, como alguém que não deseja acordar para se responsabilizar pela própria vida, Marcos encontrou um novo bode expiatório, nova pessoa para culpar, sua esposa. Esse pensamento prenunciava que aquele seria um dia ainda cheio de conflitos e tensões. É impressionante como a maioria das pessoas são incapazes de compreender a ligação entre o que desejam e o que merecem. Merecemos proporcionalmente ao esforço que fazemos, às competências que desenvolvemos e como conectamos todos esses elementos com o nosso objetivo final. Além disso, o esforço e a competência precisam de tempo para que possam se desenvolver continuamente. E isso não é fácil? A resposta condicionada mais facilmente percebida, então, é culpar os outros ou as circunstâncias, nas situações nas quais os resultados não correspondem às nossas expectativas. Quando você culpa os outros, está na realidade desistindo do seu poder de mudar a realidade que lhe cerca. Assumir a responsabilidade pelos resultados e suas escolhas é o primeiro passo para mudar o contexto, de tal modo que o tempo que gastamos em culpar os outros é um completo e total desperdício. A maioria dos que buscam culpados não tiveram sucesso do jeito que desejavam. São grandes idealizadores, mas não conseguem transformar seus desejos em metas e resultados. Muitos não sabem ao certo o que fazer e, quando sabem, não constroem em si as competências adequadas, esperando que os outros façam para ele ou mesmo o destino faça o que deveria ser tarefa pessoal e intransferível. Como não suportam essa realidade sobre si mesmos, de que estejam agindo com incompetência, usam sua forte imaginação para distorcer a realidade com o objetivo de salvar seu caráter ou reputação. No fundo, mesmo que inconscientemente, pessoas assim acreditam que aceitar a responsabilidade pessoal do insucesso, em vez de culpar os outros, afetaria muito a autoimagem de competente que imaginam ter. Eles simplesmente não suportam a dor de uma queda de um autoconceito fantasioso. Por isso é que se sentem amplamente aliviados ao culpar os outros. Marcos estava a 2 quadras da sua casa. Ângela, sua esposa, o aguardava. Ângela sempre foi uma mulher linda e encantadora. Na faculdade, muitos homens disputavam sua atenção. Contudo, foi a alegria e a espontaneidade de Marcos que a encantaram. Ele não era o mais rico nem o mais bonito, mas a alegria e o entusiasmo que apresentava contagiavam quem chegasse perto. No momento, Ângela era professora de educação infantil da Prefeitura de São Paulo. É extremamente dedicada ao que fazia, imbuída de profunda crença na educação. Tinha orgulho enorme da diferença que fazia na vida de seus alunos. Muitos deles chegavam à 3ª série sem saber ler ainda, à custa da omissão de muitas de suas colegas que davam uma aula medíocre. Ela recebia esses alunos desmotivados e não alfabetizados e fazia a sua parte. Conquistava os alunos e, sobretudo, os pais que pensavam que os filhos fossem incapazes de aprender. Ao fim de cada ano letivo, recebia cartinhas das crianças e dos pais para que fosse a professora do 4º ano. Uma mãe, certa feita, disse chorando: "Professora Ângela, você me fez acreditar no meu filho. Você me fez acreditar na educação. Eu saí das faxinas que fazia para ajudar ele nas tarefas, porque você me convenceu da importância dos pais participarem na vida escolar dos filhos. Só Deus para lhe pagar
o bem que a senhora faz na vida dessas crianças." Depoimentos como esse eram o maior salário na vida de Ângela. Na condição de professora dedicada, Ângela chegava no horário, preparava sua aula com esmero e tinha amor pelas crianças, e por isso era hostilizada por alguns colegas de trabalho, sem comprometimento com a educação. Na função de mãe não era diferente. A primeira filha, Beatriz, já com 15 anos, estava se preparando para o Enem. Na escola, todos sabiam que ela poderia fazer o curso que quisesse, que teria êxito, e ela sonhava com jornalismo. O pai dizia que ela deveria fazer um curso que desse dinheiro, medicina, por exemplo. Mas a mãe dizia que ela faria o que movesse seu coração. A filha mais nova, Maria Clara, tinha 7 anos e era apaixonada pelo pai. Era a primeira a recebê-lo quando chegava a casa, pulando em seus braços, eufórica, para contar como tinha sido o dia na escola. Após enfrentar um engarrafamento infernal, uma imensa fila na padaria e tudo mais, Marcos abriu a porta de casa e foi Maria Clara, sua caçulinha, quem correu para os seus braços com um imenso sorriso e lhe disse: "Que saudade, papai! Minha filha, papai tá cansado hoje. Outra hora você me fala como foi a escola." Colocou Maria Clara no chão, num gesto incomum que chamou a atenção de Ângela. "Está tudo bem?" perguntou ela com as mãos abertas, gestos que ele conhecia e que queria dizer: "Qual é a tua? Por que você tratou a menina desse jeito?" "Quer que eu diga o contexto de sempre ou a verdade?" disse num tom ríspido e com fisionomia enfurecida. Percebendo que ele estava de cabeça quente e que se continuasse a conversa iria rolar um DR na frente das crianças, Ângela mudou de assunto. "Meninas, vamos jantar logo, pois quero vocês duas cedo na cama hoje." "Mas mamãe, hoje é sexta-feira", disse Beatriz. "Eu quero vocês cedo na cama, entendeu?" disse Ângela pausadamente. Beatriz entendeu que, pelo tom da voz da mãe, não adiantaria discutir muito o assunto. Após um jantar em que Marcos respondia de forma monossílaba, as filhas e Ângela o observaram em silêncio. As meninas foram cada uma para o seu quarto e Ângela começou a recolher a mesa, com a ajuda de Marcos, que colocava rispidamente os pratos na pia, fazendo barulho. "Ok, Marcos, o que está acontecendo?" "Nada. Não está acontecendo nada. Vamos lavar os pratos e seguir nossa rotina, afinal são 15 anos assim. Por que mudaria hoje?" disse num tom irônico. "O que foi? Seu chefe lhe encheu o saco hoje e você vai descontar em nós?" "Pois é. Você quer saber a verdade? A verdade é que esse tempo todo eu sou aborrinhado por esse idiota. E só hoje entendi por quê. Descobri finalmente que não faço nada. Não mando ele para os quintos dos infernos. E sabe por quê?" Ângela ficou calada e espantada com aquelas atitudes que não eram comuns no comportamento de Marcos. "Porque não posso. Porque tenho uma família. Aliás, há 15 anos não tenho como decidir. Pois sou pai de família, preso a um monte de contas e compromissos que me obrigam a ter que aturar até o fim dos tempos o infeliz do João Alberto." "Peraí, deixa eu ver se estou entendendo. Hoje, depois de 15 anos, tendo João Alberto como seu alvo preferencial, seu bode expiatório, você acordou. Quer dizer, você não acordou. Mudou de alvo e agora os responsáveis por suas frustrações profissionais são as pessoas da sua família? É isso que estou entendendo? Na verdade, a culpa é sua." "Minha? Você surtou ou tá tirando onda com a minha cara?" Ângela não acreditava no que estava ouvindo. "Você tinha que ficar grávida? Não podia esperar eu fazer um treine numa multinacional ou estudar para o concurso do Banco Central que aconteceu o ano seguinte? Você sabia o quanto eu queria aquele concurso, mas não, tive que arrumar o primeiro emprego que surgiu para a gente poder casar e sustentar nossa filha. Como eu poderia trabalhar e estudar para o concurso?
Desde então estou preso naquele inferno. A essa altura, as lágrimas caíam soltas no rosto de Ângela, que não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E Marcos continuou. Bem, já que eu tinha que trabalhar, ao menos contava com você, com seu currículo fantástico. Fosse continuar estudando para a carreira acadêmica, fazer maestro, doutorado, que, vale lembrar, eram os seus planos. Mas não. O que aconteceu? O seu idealismo barato lhe fez ter pena das pobres criancinhas da periferia de São Paulo. E disse pobres criancinhas com voz desdenha e satírica, e continuou. Então, qual sua ideia brilhante depois do seu estágio numa escola pública de Heliópolis? Ser professora lá, para resgatar a galera. Madre Teresa fez concurso e foi ensinar na periferia. Que lindo! Você sabe a diferença do seu projeto para o meu? Quase nenhuma. O nome é até parecido. Eu sonhava em morar em Higienópolis e não realizei meu sonho. E você ia ensinar em Heliópolis e você realizou seu sonho. Parabéns, Santa Ângela. É por isso estamos aqui no meio dessa classe medíocre que só tem dinheiro para pagar as contas e olhe lá. E continuou impiedoso, indiferente às lágrimas de Ângela. Você tinha que insistir em ser professora de escola pública com todo o potencial que tem? Que droga! Você deveria ser uma pesquisadora top da USP. Você não imagina o quanto é constrangedor para mim quando tenho que responder a pergunta. E sua esposa o que faz? Para responder eu tenho que dourar a pílula, dizer que você é uma pessoa devotada à educação, que dedica sua vida a ajudar os mais humildes a terem uma oportunidade. Falou isso num tom bem irônico. Mas no fundo, todo mundo entende que você é uma professorinha de criança catarrenta da periferia de São Paulo. Um bando de filhos de imigrantes do norte que não vão aprender porcaria nenhuma e vão terminar assaltando a gente nos engarrafamentos dessa droga de cidade. Grande contribuição a sua, à educação desse país. Deveria ganhar a medalha de Paulo Freire. Como é que você tem coragem de dizer isso tudo? De me desqualificar como mulher enquanto professora? Você fingiu esse tempo todo? Eu sei que você não é feliz no seu trabalho, mas quando chega em casa, você sempre ficava bem. Poxa, afinal, a maior parte dos seres humanos trabalha em lugares hostis, mas não ficam sequestrados por isso, presos. E a maioria não realiza os sonhos da faculdade. Você é imbecil ou se faz? Será que você não está entendendo que eu estou me lixando para a maioria das pessoas? Que eu sempre sonhei com uma vida excepcional? E o pior é que eu tinha todas as condições para isso. Fui aluno brilhante, fiz 2 PIBICs, já estava encaixado na MBI, na FGV e me matriculando no cursinho para o Banco Central, quando você jogou uma ducha de água fria em tudo isso. Marcos disse aos berros e com as mãos para o alto. A essa altura, Beatriz já estava no quarto da irmã e as duas choravam juntas. Ângela, por alguns segundos, processava aquilo tudo, ainda custando acreditar que aquele homem gritando na cozinha, totalmente descompensado, era seu marido. Após uma pausa em que um filme passou pela sua cabeça, ela finalmente disse: Então, hoje é o dia da verdade. Pois bem, ouça toda a verdade. Você é um idiota completo. Acusar a mim por você não ser o grande economista que sonhou já é em si uma loucura, mas justificar que foi minha gravidez, que, hello, não foi responsabilidade só minha, lembra? Que acarretou tudo isso e ainda gritar para suas filhas ouvirem essa barbaridade é inadmissível. Sabe, Marcos, eu sonhei que um dia você iria acordar. Queria acabar com essa ladainha de todos os dias, a de falar de João Alberto. São 15 anos ouvindo a mesma história. Você culpa, ou melhor, culpava ele por tudo. Agora estou vendo que o alvo mudou.
sou eu. Mas você, pobre vítima, nunca tem culpa de nada. Não coloque minhas filhas no assunto. Como não? Foi você quem colocou. Infelizmente, nossas filhas não puderam escolher os pais que têm. Elas não têm culpa das escolhas que fizemos ou do modo que agimos. Ok, eu amo minhas filhas e não me arrependo delas terem vindo ao mundo. Elas são a melhor coisa da minha vida. Só estou dizendo que você poderia ter adiado um pouquinho. Um ano, poxa, um ano! E você acha que é simples assim? Que a vida tem o botão de pausa e play? Pois é, mas ao menos você poderia ter ajudado mais. Eu tentei te estimular a fazer um curso, vender produtos de revista, que você ganharia muito mais do que ser professorinha de escola pública. Sua capacidade de fazer uma pessoa se sentir melhor é simplesmente inexistente. Como você sabe, eu cresci em um ambiente emocional terrível, testemunhando meus pais num constante conflito que marcou minha vida desde o tempo em que posso lembrar. Os sinais do abuso verbal do meu pai para com minha mãe eram claros. Constantes críticas, insultos, menosprezos, tentativa de fazê-la se sentir inútil e incompetente. Mas, contudo, tem um lado positivo. Isso mudou minha percepção do que é aceitável relacionamento. E o que você está fazendo hoje definitivamente não é aceitável. Disse aos berros. Eu sou uma mulher bonita, jovem, educada, uma pessoa admirável. E você não vai me convencer do contrário. Por isso não pense que vou tolerar que nosso casamento fique tóxico pela sua amargura. Não vou ser igual à minha mãe, que passou a vida tentando sair do casamento infeliz com seu pai e terminou morrendo de câncer. Eu já aguentei uma barra pesada no nosso casamento e superei, lembra? Eu tenho sentimentos por você, mas você hoje matou algum deles. Lá vem você com o passado. Sim, você me obriga a fazer isso. Afinal, você sempre se diz vítima do destino. Mas deixa eu te lembrar, porque você só recorda a cena, mas não o que se passou na minha cabeça e no meu coração. Naquele dia que eu peguei a mensagem no WhatsApp e você não teve mais como negar que tinha transado com a Amanda, só aí você me contou a verdade. Aquelas palavras que saíram da sua boca, confirmando tudo, me atingiram de forma tão lacerante e dolorosa que eu fingia mentalmente que estava acontecendo com outra pessoa, para ver se podia suportar. Eu fiquei olhando para o quadro que tinha no nosso quarto, para aquela paisagem marinha, fingindo que estava lá na praia, que estava tudo bem. Mas não estava. Naquele dia, você me jogou num calabouço afetivo e ainda queria que eu ficasse bem, que superasse logo. Afinal, você tinha sido sincero. Sincero coisa nenhuma. Se eu não tivesse visto a mensagem, estaria levando o chifre até hoje. Sua inacessibilidade à minha dor doeu mais do que a traição em si. Foi quando eu tomei uma decisão. Eu ficaria com você apenas o tempo suficiente para minhas filhas crescerem, pois não queria que elas sofressem, pois achei que nunca mais eu conseguiria te olhar nos olhos, dormir ao seu lado, sentir as suas mãos me tocando. Durante muito tempo, toda vez que eu olhava para você, eu não via o homem por quem havia me apaixonado. Foi um deserto que atravessei sozinha. Mas o meu tempo de cicatrização me permitiu ter mais compaixão pelos outros, inclusive por você. E finalmente você voltou a ser o homem que eu conheci. Você me reconquistou. E sei que não me traiu mais, que foi um vacilo. E decidi sinceramente te perdoar e viver nossa vida a partir daquele ponto. Você voltou a ser aquele esposo carinhoso e amante vigoroso. E isso não mudou desde então. E é por isso que eu não estou entendendo o seu discurso agora. A essa altura, a Ângela se sentou no chão da cozinha e começou a chorar compulsivamente. Marcos começou a perceber o estrago que tinha feito e tentou abraçá-la numa cena clássica na falta do time masculino. Sai daqui, me deixa em paz! Gritou Ângela. Marcos saiu enfurecido e foi para o quarto. Sentado na cama, viu a besteira que tinha feito.
Ele amava a esposa e as filhas, e embora não fosse feliz no trabalho, era muito feliz como esposo e como pai. Começou a esmurrar a parede e a dizer com os dentes trincados: "Idiota, idiota! Como foi capaz de falar tudo isso, imbecil?" Dizia-se intimamente. Quando começamos uma vida a dois, escolhemos cuidadosamente palavras e gestos que têm por objetivos não ferir a pessoa amada, contendo muitas vezes nossa raiva por estarmos sendo contrariados. Como não queremos ferir e distanciar essa pessoa, conseguimos filtrar nossos sentimentos hostis. Acontece que, se esses sentimentos não forem assumidos e trabalhados, ficam esperando a oportunidade de vir à tona, o que termina acontecendo ao longo do relacionamento. Nesse momento, infelizmente, esquecemos como certas palavras e gestos podem comprometer profundamente nossa intimidade. Em momentos de exaltação emocional e de frustração pessoal, acabamos por ferir quem menos deveríamos, e o fazemos com requintes de crueldade. Quando o evento que desencadeou a raiva no presente não é suficiente para dar substância às novas agressões, buscamos acontecimentos no passado, no qual a pessoa falhou, e passamos na cara com desdém, puxando o que julgamos ser uma verdadeira ficha criminal. Nesse momento, a dor do acusado aumenta pelo sentimento de injustiça que o reviver dessas histórias evoca. Essa guerra verbal não tem vencedores, apenas vítimas cegas que não querem enxergar seus erros, focando em apontar o defeito do outro. Nesse momento, o casal perde a capacidade de colocar o outro em primeiro lugar, de reconhecer os medos e as necessidades do outro. Depois de muitas agressões, eles se tornam a dinâmica do casal de tal modo que nenhum nem outro consegue mais dimensionar o efeito das agressões no coração do parceiro. Já passadas 2 horas da manhã, quando Marcos ouviu o barulho do seu WhatsApp e pensou: "Quem está passando um WhatsApp a uma hora dessas?" Gelou quando viu que era a Ângela. Quando abriu, viu que era um longo texto. O primeiro pensamento foi o dos muitos homens. Como as mulheres conseguem escrever tanto no teclado do WhatsApp? Devem ser os dedos menores. Mas começou a ler. Hoje percebi que você começou a perder a noção do efeito que suas palavras têm. Temo que a partir de hoje comecemos um caminho sem volta para níveis mais hostis de ataques verbais. Hoje eu percebi que você não mediu uma palavra sequer para me agredir e agredir nossa família. Parece outra pessoa. Mas saiba, Marcos, que cada golpe verbal deixa uma cicatriz permanente, ainda que invisível. Já tinha percebido há muito tempo que você tinha se transformado num reclamador crônico, mas nunca comigo. Sempre foi do trabalho e de nosso padrão de vida. Às vezes parecia que bastava algo sair do planejado que você começa um discurso de autopiedade, de vítima, que eu sempre respeitei, na esperança que você um dia acordasse. Eu não sei como ajudá-lo. Você frequentemente anda por aí com uma nuvem negra sobre a cabeça. Para não cruzar a fronteira da sua privacidade emocional, sempre tentava de animar e você sempre ficava melhor. Então achava que estava te ajudando, mas parece que não, né? Eu tentei iluminar seus dias ruins. Hoje você me agrediu sem parar, sem se tocar na dor que me provocava, numa tentativa descabida de me fazer sentir culpada, além de atacar a minha profissão. Porque você não engole seu orgulho e valoriza sua família? Nós temos uma família linda, sabia? Com essas agressões de hoje, as suas palavras amargas e destrutivas, você conseguiu finalmente minar meu sentimento por você. Mas talvez seja isso que você queira. Acho que você deseja ardentemente ser um grande perdedor, destruindo a única coisa boa na sua vida, nossa família, já que você não valoriza a sua profissão, que, diga-se de passagem, manteve nossa família dignamente até hoje. E se eu me lembro bem, nunca reclamei do nosso padrão de vida, pois o que temos sempre foi suficiente para mim. Nunca lhe pedi mais que isso,
pois não foi sucesso financeiro que busquei com você. Sempre foi seu sorriso, seu bom humor e a imensa vontade de viver. E ao contrário do que você pensa, eu nunca quis ser uma âncora na sua vida, mas uma vela que lhe ajuda a navegar a nau família. Você não sabe o esforço que faço para não me contagiar com sua visão de mundo distorcida e sempre ter que ouvir há 15 anos o seu desabafo sobre seu trabalho. Mas eu sempre consegui, porque você nunca contaminou nossa vida conjugal. Eu te ouvia e depois você sorria e voltava a ser o homem por quem me apaixonei. Mas hoje parece que você não pode ou não quer ver o dano que causou a si mesmo e a mim. Marcos leu e releu. A partir dali, pôde ter a exata dimensão dos efeitos danosos provocados por suas agressões. Começou a responder, apagou, começou de novo, apagou. Demorou tanto que Ângela esperou um texto enorme e, como resposta, veio: eu sou um perfeito idiota, um estúpido completo. Ângela leu e pensou: eu não acredito que depois desse tempo todo digitando, ele só disse isso. E ainda continua querendo ser vítima. É só isso que você tem para me dizer? Eu tentei expressar minha raiva e frustração da única maneira que eu sabia até hoje. Esse modo de culpar os outros é um ciclo que deve ser interrompido, você não acha? Às vezes eu acho que você tem vergonha de mim, por não ser um profissional brilhante. Você é um profissional brilhante. Eu sei que você não gosta do seu trabalho, mas faz o que tem que ser feito de forma brilhante e recebe elogios por isso. E por que será que ninguém lá percebe isso e me dá um cargo melhor? Por 2 motivos. Primeiro, porque você deixa claro o seu desprezo pelo lugar e pelo João Alberto. E segundo, o mais importante, você quer mais do que subir de cargo lá. Só que a sua reclamação compulsiva trava tudo na vida, meu amor. Aquele meu amor fez Marco chorar. Como uma mulher, depois de ouvir tanta barbaridade e despautério, pode chamá-lo de meu amor? Que mulher incrível eu tenho, pensou. Já está me consolando e orientando. Que burro que eu sou, que burro! Vê o tesouro que você tem, acorda, cara. Ângela percebeu que Marcos não estava digitando. Oi, você está aí? Ele colocou carinha chorando muito. Tô. Por que você está chorando? Depois de tudo que te disse, você me chama de meu amor. Você não existe. Linda, gostosa, maravilhosa, tudo ao mesmo tempo. Quer dizer... Esqueça a carinha de coração, estou magoada. Desculpe, meu amor. Eu não queria ter dito aquilo sobre sua profissão. Não é o que eu penso. Sua dignidade, seu devotamento à educação me mostram como você é um ser bem melhor do que eu, muito melhor. Acontece que você é feliz assim, mas eu queria um pouco mais financeiramente. Não queria me sentir menor ou culpado por isso. Mas eu não te culpo. Apenas queria que você parasse de reclamar e agisse. Você quer mais da vida? Lute por isso. Você ainda pode fazer um concurso. Você acha? Já tenho 37 anos. Você só tem 37 anos. Deixa de drama. Olhe as justificativas. Sei não. Eu tive uma ideia. Vou deixar minhas atividades na academia e no inglês para ficar com as meninas à noite. E assim você pode estudar. Você viu que tem um cursinho para concursos a 5 minutos aqui de casa? Vai ter sacrifício, mas você sempre foi muito inteligente. É só ganhar ritmo novamente. Não quero que você se sacrifique por mim. Eu quero fazer isso por você. É minha escolha. Marcos, o casamento pode ser um lugar solitário quando o outro só pensa em si mesmo. Você é a mulher mais linda que encontrei na minha vida, em tudo. Muitas vezes eu não acho que lhe mereço e tenho medo de te perder. Não me tornei o homem que você merecia. Você não entendeu ainda, não foi? É impressionante como você só aprende da maneira mais difícil. O que eu não entendi? Eu não me apaixonei pelo homem que você poderia ser. Eu me apaixonei pelo homem que você já era.
Não me apaixonei por uma promessa. Essa ambição profissional e financeira é sua. E eu respeito. Vá em frente. Meu amor não será maior ou menor se você conseguir ganhar mais. Mas hoje percebi o quanto isso é importante para você. E estou disposta a fazer tudo o que puder para te ajudar a realizar esse sonho, pois a sua felicidade me fará mais feliz. De repente, Marcos abriu a porta do quarto e Ângela levou um susto. Me perdoa. Ela não disse nada. Levantou-se e deu um ardente beijo que ele retribuiu com a mesma intensidade. Era sábado de manhã quando os dois acordaram enroscados um no outro. Depois de um eu te amo, com um sorriso de canto a canto, foram preparar o café da família. Enquanto se entreolhavam, como há muito tempo não se olhavam, com aquela cara de apaixonados e certa malícia no olhar, como se dissessem um para o outro: vamos repetir mais tarde. Foi quando Maria Clara entrou na cozinha, meio desconfiada e sem entender o que estava acontecendo, perguntou inesperadamente: papai, você me ama? Claro que sim, meu amor, amo muito. Ele entendeu a pergunta, afinal, ela devia ter ouvido os gritos na noite anterior e ficado assustada. Ele a abraçou forte, contendo as lágrimas. Quando a colocou no chão, Maria Clara olhou para ele dizendo: eu te amo esse tantão assim, abrindo os bracinhos para mostrar a dimensão do seu amor. Aí não deu para segurar. Marcos se ajoelhou, abraçou a filha e começou a chorar. Sua filha adolescente entrou na cozinha e viu a cena. Ângela sorriu e piscou para a filha, como quem dissesse: ele precisa disso. Então as duas se aproximaram e fizeram um abraço a quatro. A essas alturas, Maria Clara lhe perguntava por que ele estava chorando. De felicidade, disse ele. É, meu amor, a gente também pode chorar de felicidade. Ela fez de conta que entendeu e continuou abraçada ao pai. Naquele momento, Marcos estava reavaliando muitos conceitos. Felicidade, sucesso, chegar lá. Afinal, o que é chegar lá? Que lugar é esse que tem que ser sempre tão melhor do que o lugar aonde eu já estou agora? Porque a felicidade deve estar lá e não aqui. Marcos começava a entender muitas coisas. Que a felicidade não estava no lugar para onde vamos, mas na forma como nos conduzimos durante toda essa viagem fantástica que é a vida. Aquela briga com Ângela, o amor dela, realçado no perdão, aquele abraço familiar, foi como despertar para ele. Afinal, ele amava e era amado. Marcos começou a perceber o quanto vinha desperdiçando a felicidade. Ele já estava no pódio afetivo. E se queria mais da vida, era a hora de parar de culpar os outros, de responsabilizar e realizar. Mas não dava mais para não enxergar a felicidade já presente em sua vida. Um sentimento de profunda gratidão tomou conta dele. Sentimento essencial para que as outras conquistas viessem com leveza, como parte de um processo, não uma corrida maluca e destrutiva. Afinal de contas, o que há de tão errado em ser uma pessoa comum? Será que todos deveríamos virar celebridades para nos sentirmos felizes? E se essas celebridades são tão felizes como nos querem fazer acreditar, por que não param no casamento? Por que morrem de overdose? Por que entram em coma em cirurgias para corrigir o que já é bom em seus corpos? Por que passam horas e horas esticando, puxando e se referenciando num corpo cujo único e inexorável destino é o envelhecimento? O que há de mal, afinal, em ser Marcos, João, Maria das Graças, Patrícia, em ser você? Ainda havia muito chão pela frente para Marcos superar. Mas o primeiro passo ele já tinha dado. Já era fim de tarde
e Marcos, na porta de sua casa, abraçado com Maria Clara, contemplava o sol se pondo. Ao observar esse fenômeno, percebeu o quanto a vida se renova e que, embora o sol seja o mesmo sempre, existem novos matizes de sua luz que iluminam cada ponto da terra. Percebeu que, assim como o sol, ele iluminava diariamente cada novo aprendizado de sua filha. Quando ela errava, olhava para ele rapidamente e encontrava afeto e atenção de um pai que, tal qual o sol, iluminava os caminhos não trilhados da sua filha, permitindo a ela seguir de forma segura pelas novas sendas da vida. Marcos então finalmente se perdoou. Ele era um vencedor, não do Olimpo social, com seus valores equivocados e aprisionadores, mas na luta da vida, com seus heróis anônimos aos olhos do mundo, certamente não aos olhos de Deus. Ele estava livre, pois percebera que a felicidade não vinha de fora, mas era construída dentro dele. Estava sentindo de forma nítida e palpável o amor da sua filha. Estava se dando conta de outras conquistas, como por exemplo, a sua dignidade, de mesmo nos momentos mais difíceis, nunca ter cedido ao caminho fácil e à desonestidade e à falta de ética. Manter-se digno no mundo de hoje já é em si grandiosa vitória. Seu eu real era lúcido e amoroso. Seu eu ideal era egoísta e ambicioso. Mas quando finalmente percebeu quanto sonho já tinha realizado, constatou que antes tinha muitos pesadelos que o assombravam e o impediam de ver a realidade do amor e da paz já conquistados. Não significava dizer que Marcos não pudesse ter ambições de crescimento profissional e financeiro, mas isso não deveria impedi-lo de reconhecer o quanto já havia conquistado. Não era só Marcos que dormia. Você também pode estar dormindo e precisando acordar. Para isso, é necessário desviar um pouco o olhar do mundo e olhar para si mesmo. Como assevera Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, quem olha para fora sonha, quem olha para si mesmo acorda.